Olá, galera do segundo ano A e B. Voltamos aqui à nossa videoaula, professor Lucídio de Geografia. A gente vai avançar um pouco aqui no conteúdo. E qual é o nosso conteúdo? Veja bem, você tem que estar sempre, como eu costumo orientar vocês aí, com o manual de geografia. A gente está na página, aliás, na videoaula passada, nós vimos a página 10 e a página 11, centralizamos na 2 e um pouco da 12. Tá certo? Mas o que é isso? A gente vai estar vendo o capitalismo comercial fechando nessa segunda videoaula e mergulhando no capitalismo industrial. Mas para tanto é necessário a gente fazer uma reprisezinha da videoaula passada. Qual é o nosso roteiro de aprendizagem? Estamos falando, gente, da industrialização, os fatores históricos e geográficos da industrialização, processo de industrialização. Pois bem, então o que é que a gente vai estar aprendendo nessa unidade? São as transformações do espaço geográfico, atentai bem, as transformações do espaço geográfico no mundo e no Brasil, sobre dois aspectos, tanto o urbano quanto o rural. É um pouco complexo, porque a gente já está falando do mundo como um todo, os continentes habitados, obviamente, por sociedades humanas, por nós, América, África, Oceania, a Antártida é o continente gelado, mas, porém, há exploração científica por lá e, de certa forma, por mais que haja proteção naquela área, mas também há exploração, econômica, dado as leis, as leis internacionais, obedecendo às normas internacionais de meio ambiente, etc. e tal. Mas assim, os continentes, toda a transformação do espaço geográfico é complexo, mas a gente vai estar detalhando aqui para vocês, tá certo? No espaço urbano e no espaço rural. E também a gente vai estar falando nas transformações do modo de vida das pessoas em épocas distintas, tá certo? Então vamos lá, quando se fala em transformação de espaço geográfico, tendo como ponto de partida, obviamente, a indústria, o advento do processo industrial, é necessário que a gente recorra, atentai bem, a gente vai recorrer ao modo de produção capitalista. Ei, professor, modo de produção capitalista? Sim, é porque nesse modo de produção capitalista, a gente vai encontrar que existe três fases. Inclusive está na página, aqui na página 11. Você pode recorrer ao seu livro, as fases do modo de produção capitalista. Existe o comercial, o industrial e o financeiro, ok? Mas vamos lá sintetizar. Quando a gente recorre para trabalhar todas as transformações no globo terrestre, que a gente diz transformações do espaço geográfico, do ponto de vista do processo industrial, é necessário sim que a gente recorra ao modo de produção capitalista. Professor, e o que é isso, modo de produção capitalista? Tá certo? Esse modo de produção, você vai encontrar uma janelazinha no teu livro, na página 11, que deixa bem claro o que é que significa, qual é a essência, a alma do modo de produção capitalista. Tá certo? Como o próprio nome diz, está fundamentado esse modo de produzir, de transformar, de trabalhar, está fundamentado no capital. Além do dinheiro, que vai incluir empresas, que são as firmas, as indústrias, vai incluir o trabalhador, pessoas, vai incluir propriedades privadas do meio de produção, obviamente, vai incluir imóveis, vai incluir terras. Então, tudo que envolve esse modelo capitalista fundamentado no capital, isso a gente chama de modo de produção capitalista. E esse modo experimentou 3 fases. São essas 3 fases que a gente vai estar falando agora, acelerando, porque a primeira a gente já fez a aprendizagem na aula passada. Capitalismo comercial. Quando é que surge ele? Tá certo? A gente vai lá para o século XV, século XVI, século XVII. Durante esses 3 séculos, um longo período, o modo de produzir, de trabalhar das pessoas, pessoal,
era ditado ou ficou conhecido como esse modelo, capitalismo comercial. Como foi ele? Qual foi a essência dele? Quer dizer que o acúmulo de riqueza, o acúmulo de riqueza na época pelos europeus, que eram as potências econômicas da época, no caso Espanha, Portugal, depois entrou nessa corrida do comércio, entrou a Inglaterra, a França, a Holanda e a Alemanha, mas inicialmente Portugal e a Espanha. Então esse período a gente chama de capitalismo comercial. A acumulação de riqueza era a base do comércio. A acumulação de riqueza, repito, era a base do comércio. Então nessa fase, os países europeus eram as principais potências econômicas e centralizavam toda a acumulação, tá certo? Toda a acumulação das riquezas que vinham provenientes dos produtos manufaturados e da exploração das colônias. Então vamos ver aqui o cenário, como que ocorreu isso. Então os europeus, eles desciam, contornavam toda a costa africana, aí ao sudeste da Ásia, para fazer comércio, tá certo? Para poder fazer comércio, vender seus produtos manufaturados. Mas nesse mesmo período, eles também exploravam suas colônias, essas potências europeias. Colônias na América, colônias na África e colônias na Oceania. É nesse período, pessoal, que a gente coloca aqui o surgimento, a nação brasileira, o país, o Estado brasileiro, tá certo? A nossa origem está aí também, quando Portugal veio para essas terras na América, esse pedaço da América do Sul, e praticou o colonialismo, explorou as riquezas desse território por um longo período. Gente, a data da nossa independência é 7 de setembro de 1822. A história nos conta que em 1500 os portugueses aqui chegaram. E esse processo dá-se o que a gente chama da primeira fase, capitalismo comercial. Essas potências europeias, poucos países da Europa Ocidental, praticamente eram as potências. Todas as outras áreas do globo estavam sob suas influências, influência econômica e política principalmente. Tá certo? Então, é nesse período do capitalismo comercial, volto a repetir até o que foi dito na videoaula passada, que surge o mercantilismo, que era o quê? Médios produtores dessas potências europeias que investiram pesado na produção de manufaturados, fazendo com que houvesse uma ligação muito forte com a coroa dos seus países, quer dizer, era um regime de monarquia. Está entendendo, pessoal? Então, veja bem, a monarquia, os reis desse período, estavam muito também ligados a esses médios produtores que foram mais à frente chamados de burgueses, dominavam o comércio. Então, nascia aí nesse período a classe da burguesia, tá certo? E em detrimento ao surgir o capitalismo comercial, então já é o fechamento, o fim do ciclo do feudalismo. Todos os meios de produção, desde o século V ao século XV, tá certo? Era o feudalismo, grandes propriedades de terra, o senhor do feudo, mão de obra totalmente agrária para produzir agricultura familiar e a produção toda voltada para o senhor do feudo, o dono das terras. Então esse período aí, fecha-se o ciclo dele em 1500, no século XV, e dá-se início a novas práticas, novas dinâmicas de comércio chamada de mercantilismo, no que foi o pontapé inicial do capitalismo comercial. Então esse capitalismo comercial, volto a dizer, século XV, século XVI, século XVII e meados do século XVIII, prevaleceu essa dinâmica de se fazer comércio, burgueses dominando o comércio, a acumulação de riquezas era o forte desses estados de regime de monarquia ainda, não era o presidencialismo, tá certo? E eles lançaram a base de fortalecimento do mercantilismo. A primeira base está na página 12, que é o metalismo. O que é que significa o metalismo nesse processo do mercantilismo do século XV a meados do século XVIII?
que configura aí essa primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, foi o metalismo. O que significou o metalismo nesse período? Por sinal, um longo período. Significou da seguinte forma: o poder, a acumulação de riqueza de cada estado, a gente usa o termo estado, mas subtende aí país nessa época aí, tá certo? O poder do estado estava diretamente relacionado às reservas de metais preciosos. O que é isso, professor? Ouro e prata. Aquele estado, aquele país que tivesse um acúmulo maior de ouro e prata, assumiria o posto de potência econômica, e passava a exercer influência econômica e política nos demais que tivesse inferioridade com relação a essa acumulação de riqueza, dado o ouro e a prata. Então, esse foi um dos pilares do mercantilismo, capitalismo comercial. Depois a gente vê a balança comercial favorável. Desde esse período, pessoal, que ainda está em vigor, na economia moderna de hoje, no mundo todo capitalizado de hoje, ainda as bases da balança comercial favorável que se utiliza hoje, nasceu aqui nesse período. O que significa isso, professor? Que desde esse período, no mercantilismo, desenvolvido aí, o pontapé inicial do século XV e foi até o meados do XVIII, cada estado, eles se utilizavam da seguinte forma: balança comercial favorável. O que significa isso? É que as exportações teriam que ser mais do que as importações. O estado que vender mais produtos manufaturados nesse período, repito, século XV ao XVIII, meados do XVIII, aquele estado, país que vendesse mais produtos manufaturados e, obviamente, comprasse menos, importasse menos, a sua balança comercial era favorável, tá? Beleza, estava havendo acúmulo de riqueza. É como hoje também, fazendo um paralelo à economia moderna de hoje, também é nesses moldes. Todos os países, eles têm as suas transações comerciais internacionais. O que é isso? Fluxo de pessoas, de mercadorias e de serviços. Quer dizer, nenhum país é autossuficiente. Ele vende o que ele tem para os demais e aquilo que ele não tem, ou tem de forma inferior e insatisfatória para atender toda a demanda do seu país, ele compra de fora. Na prática, o país ele vende e ele compra dos outros. Quando é que a balança comercial é favorável? É quando as exportações, aquilo que o país vende para fora, supera as importações, ou seja, supera aquilo que ele compra. Então, se supera as exportações das importações, na prática, vende mais do que compra, obviamente está havendo superávit comercial. O que é isso? Está tendo acúmulo de riqueza. O país está se desenvolvendo, o país está se evoluindo no cenário econômico internacional. Então, assim, galera, a gente finaliza a nossa videoaula de hoje, segundo ano, tá certo? Próxima videoaula a gente vai para a terceira fase do capitalismo, dos moldes do capitalismo, que é o financeiro, tá certo? Monopolista financeiro. A gente dá sequência na próxima videoaula. E outra coisa, um detalhe, vocês recorrem à página 12, existe um mapa, este mapa está bem claro aí mostrando, né, o período da colonização, nesse capitalismo comercial, o desenho, a ilustração de como as potências europeias iam à América, iam à África e iam também à Ásia praticar o colonialismo, explorar as riquezas. Próxima videoaula a gente continua. Forte abraço.